Então, irmãos, eu tive que abrir novamente a live caiu, né? O inimigo se levantou, está se levantando para que a palavra não seja dita, para que a palavra não seja pregada, né? Então, a live caiu, eu tive que abrir outra novamente, né? Então, como eu estava falando da palavra do Senhor sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinamentos, que o próprio Deus está falando que Ele vai tirar os falsos profetas, aqueles que estão profetizando mentiras, falando vaidade, dizendo que o Senhor falou, quando na verdade Deus não falou nada, né? E muitas das vezes as pessoas se deixam ser enganadas pelos falsos profetas, porque elas só querem ouvir palavras boas, só querem ouvir aquilo que agrada o coração delas, né? Então, a mão de Deus será contra os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, né? Versículo 9: e a minha mão será contra os falsos profetas, que vem vaidade, que adivinham mentira na congregação do meu povo, né? Na congregação do meu povo, pessoas que não têm mais o temor de Deus, né? Que não têm mais o temor de Deus e não querem perder ovelhas, não querem perder membros, e agradam essas pessoas, ao invés de falar a verdade para elas, que elas estão muitas das vezes no caminho errado, e essas pessoas ensinam doutrinas de homens, falam que podem casar de novo, quando a própria palavra fala que o Senhor não aprova o segundo casamento, né? Isso está na palavra do Senhor. Então, se você segue pastores que aprovam o segundo casamento, né? Eu sinto muito lhe dizer, mas são falsos ensinamentos, ensinamentos de homens, ensinamentos que não vêm da parte do Senhor. E essas pessoas, para não perderem ovelhas, falam aquilo que você quer ouvir. Mas se você é uma pessoa que está no segundo casamento, eu quero dizer que você não está de conformidade com a palavra do Senhor, está ainda em pecado, né? Porque Deus não aprova o segundo casamento. Quando a própria palavra do Senhor vai dizer que quando que deixará o homem, casará com a sua esposa, se tornará uma só carne, né? E o corpo dessa pessoa está ligado com ele, né? Estão ligados em uma só carne. Então, se a pessoa se separa e casa com outro, mesmo a pessoa ainda estando viva, está em pecado, está em adultério de todas as formas, de todo jeito, né? Então, precisamos observar a quem estamos ouvindo, de quem estamos ouvindo a palavra. Se você está duvidando do que eu estou falando na palavra, né? Busque na palavra do Senhor, que lá está falando que Deus não aprova o segundo casamento, né? São doutrinas de homens. Então, eu quero falar para vocês: não se deixem ser enganados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos que vêm de homens. Versículo 10: visto que andam enganando o meu povo, né? Quem anda enganando o meu povo, né? Os falsos profetas, enganando quem? O povo de Deus, enganando as ovelhas do próprio Deus. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz não há outros. Não. Visto que andam enganando meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros rebocam de cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada, que ele cairá. Haverá grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ou seja, eles andam enganando o povo, dizendo
paz quando não há paz. Ou seja, tá tudo certo, né? Você tá indo por esse caminho e eles dizem tá tudo certo. Ah, você tá em adultério, tá tudo certo, tá tudo ok. Você está em segundo casamento, tá tudo em paz. Continue assim, vivendo da sua maneira. Ah, você está em fornicação. Ah, isso é comum, é da vida, né? O homem foi feito para fazer sexo mesmo, então tá tudo certo. Depois vocês se casam e tá tudo ok, né? Ah, você está bebendo, fumando, tá tudo ok. Tá tudo certo, ou seja, não confronta o pecado. Os falsos ensinamentos, os falsos profetas, eles não vão te corrigir dizendo, olha, o que você está fazendo está errado. Esse caminho aí, ó, que você tá seguindo, vai te levar para o inferno. Ah, esse caminho aí que você está seguindo não agrada a Deus. Mas eles não fazem assim. Eles ensinam mentiras. Eles não confrontam o pecado. Eles deixam você viver a sua vida de qualquer maneira. É igual à Igreja Católica. Tem muitos que são da Igreja Católica e tem muitos padres que liberam tudo para todo mundo. Ah, você pode beber, você pode ir para festa, você pode fumar. Mas eu sei que também tem aqueles que realmente seguem o catolicismo de fato e obedecem, mas para outros é tudo liberal, você pode fazer tudo que você quiser, né? E o ensinamento da palavra não é esse. O ensinamento da palavra é você ouvir a palavra do Senhor e obedecer, seguir os mandamentos do Senhor e obedecer a palavra, né? Então, se você segue pessoas que não confrontam o seu pecado, que não dizem onde você precisa melhorar, você não está seguindo conselhos e palavras que não vêm do próprio Deus, né? Porque quando Jesus veio a esse mundo, que Jesus mais pregava era arrependei-vos, né? Era palavras de arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado do reino dos céus. Quando João Batista ele veio, né, preparar o caminho do Senhor, ele também pregava arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado do reino dos céus, né? O próprio Senhor Jesus ele vai dizer, entrem pela porta estreita, porque a larga vai ser o caminho que vai conduzir vocês à perdição, né? Então esses falsos profetas não ensinavam o caminho da verdade, eles não ensinavam o caminho do céu, eles não ensinavam a palavra de Deus. Eles pregavam o que eles queriam pregar, eles falavam o que o povo queria ouvir. E a gente está nesse tempo, né? Nessa época onde os próprios Jesus falou que no final dos tempos iriam surgir muitos falsos profetas, muitos falsos ensinamentos. Irmã, como é que eu posso diferenciar um falso profeta do verdadeiro? É simples. Eu estou falando aqui que o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor é aquele que vai te conduzir ao caminho certo, vai te corrigir, vai dizer onde você está errando, vai dizer o que você precisa mudar, vai lhe confrontar, né? Porque Jesus confrontava também, Jesus confrontava o pecado, Jesus ensinava, João Batista confrontava o pecado, né? Paulo confrontava o pecado, Moisés confrontava o pecado, Elias confrontava o pecado. Então, pessoas, pastores que não corrigir você, que não lhe ensinar o caminho certo, deixar você fazer o que você quiser da sua vida, são pessoas que não estão sendo direcionadas por Deus, né? O versículo 11, diz aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá e haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva,
caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Então, essas pessoas que só ouvem palavras boas, vai chegar uma hora em que a conta vai chegar, né? Vai chegar uma hora em que a conta vai chegar e ela vai dizer: mas como assim? Eu ouvi tal palavra, eu ouvi isso e aquilo, para mim estava tudo certo. Para mim, na minha concepção, eu estava indo no caminho certo, eu estava no caminho bom, né? Mas infelizmente elas se deixaram ser enganadas, né? E vão dizer: ah, mas por que isso aconteceu comigo? Por quê? Eu ouvi tanto uma palavra boa que ia dar tudo certo na minha vida e agora estou passando por isso. Mas será que você foi examinar na palavra de Deus? Será que você examinou o que disse a palavra? Ou você escutou o que o pastor falou? O que o irmão falou, o que o irmão pregou? Você foi examinar nas escrituras? Será que nós estamos indo examinar nas escrituras aquilo que está saindo da boca das pessoas? Precisamos pedir confirmação, Senhor, das palavras. Senhor, eu vou buscar na palavra, Senhor, se é verdade o que esse pastor falou, se é verdade que essa irmã está falando aqui é verdade, né? Eu vou buscar na palavra, né? E eu tenho certeza que o Senhor revelará, né, o caminho, porque o Senhor, Ele quer nos trazer para perto dele, mas a gente temos que obedecer. Né? Versículo 13 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, grande pedra de saraiva na minha indignação para consumir. Derribarei as paredes de rebocam, de cal, não adubada, darei com ela por terra, e os seus fundamentos se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Né? Então a conta do Senhor vai chegar contra os falsos profetas que profetizam mentiras, né? Vai vir uma chuva, né? E vai derrubar a parede, né? Vai tirar o reboco, né? E Deus vai mostrar quem é quem. Deus vai mostrar quem é quem serve, quem não serve, e as pessoas vão ver, né? Quem realmente é um servo do Senhor e quem não é. Né? Porque o próprio Deus está dizendo que haverá chuva da sua ira, né? E vai consumir todos, e vai derrubar as paredes, vai derrubar os fundamentos, né? Vai tirar as máscaras dos falsos profetas, as máscaras que estão profetizando por dinheiro, por like, por seguidores. O profeta não vai fazer isso. Ele vai fazer o oposto. Ele vai assim. Ele vai apontar o dedo na sua cara e vai dizer: você está errado sim, você está em pecado sim, e se você continuar nesse caminho, você vai perecer sim. Né? Então essa é uma das características dos verdadeiros profetas. Mas os falsos profetas, o próprio Deus está falando que vai cair as máscaras, sim, e ele vai arrebatar as suas ovelhas das mãos desses falsos profetas. Né? Assim cumprirei o meu furor contra a parede de contos que rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que se rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz.
né? Então a palavra do Senhor diz que os falsos profetas, eles profetizavam de Jerusalém mesmo. Lá em Jerusalém eles profetizavam, né? Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e vem para ela visão de paz, né? Então as pessoas olhavam para Jerusalém, né? O lugar de caos, e diziam: ah, Jerusalém está tudo em paz, está tudo ok, está tudo tranquilo aqui, não tem o que melhorar não, tá tudo sossegado, tá tudo em paz. Então eles falavam isso, né? Enquanto Jerusalém estava em caos, em ruínas, abandonar, né, os seus erros, os seus pecados, os profetas olhavam para Jerusalém e diziam: tá tudo em paz aqui, tá tudo ok, tá tudo tranquilo. E Deus olhava para eles assim e dizia: ah, a conta vai chegar para vocês, falsos profetas. Eu mesmo arrebatarei as minhas ovelhas das mãos de vocês. Não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, né? O Senhor falando para Jeremias, né? E tu, filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de teu coração e profetizam contra elas. E diz: assim diz o Senhor Jeová: ai dos que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes contra o meu povo, por punhal de cevada e por pedaços de pão, para matares as almas que não haviam de morrer, para guardares vivas as almas de que não havia de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Né? Então as palavras, as pessoas que eram para viver, eles falavam, e aquelas pessoas que eram para eles corrigir, que eram para eles falar a verdade, eles deixavam viver da maneira que eles queriam. E aquelas pessoas que não eram para viver, eles diziam: vocês vão viver, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo bem, vocês não vão morrer. Ou seja, o certo se tornava errado e o errado se tornava certo. Então essa era a visão desses falsos profetas. O certo se tornava errado e o reto, o justo, se tornava errado. Né? Versículo 20: porventura, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vós, eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei das vossas bastas, e soltarei as almas que vos caçais como aves. Rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Né? O próprio Deus está falando aqui no versículo 21 que o Senhor rasgará os véus e livrará o povo dele da mão dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, né? Então olha como Deus, ele é misericordioso, mesmo apesar do caos, mesmo apesar, né, das dificuldades. O próprio Deus está falando que ele mesmo vai arrancar o seu povo das mãos dos falsos profetas, né? Isso é a justiça de Deus se cumprindo, isso é a palavra do Senhor, né, se cumprindo, para que o povo dele não seja enganado,
Porque Deus, meus irmãos, Ele quer salvar o máximo possível de pessoas, sim. Ele quer que as pessoas se salvem, Ele quer que as pessoas sejam alcançadas, né, pela palavra, que as pessoas sejam livres, né? Mas essas pessoas precisam também parar de seguir os falsos profetas, de seguir falsos ensinamentos, né? Se você realmente quer viver uma vida com Deus, se você realmente quer seguir a Deus, se você realmente quer obedecer a palavra de Deus, então pare de andar com falsos profetas. Pare de querer ouvir só palavras boas. Você precisa aprender a receber o não também. Você precisa aprender a receber um não. Você precisa ser humilde para reconhecer que você está errado muitas das vezes. Você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa de mudança, né? Jesus, ele pregava o não para as pessoas, né? Não matarás, né? Os 10 mandamentos já começam: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, né? Os 10 mandamentos: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Tudo começa com um não, né? Então pare de seguir falsos profetas, de seguir falsos ensinamentos também. E eu creio que você será abençoado por Deus, né? Se você parar de ouvir conselhos que não vêm de Deus, se você parar de ouvir pessoas que não estão de conformidade à palavra de Deus, né? Mas eu te convido a buscar, a meditar na palavra, porque a maior profecia que existe é a Bíblia, né? Se você quer tirar dúvidas, busque na palavra, né? E eu creio que Deus ele vai falar com você, vai lhe mostrar o que está certo e o que está errado, né? Ah, o que o pastor falou, será que é verdade? Eu vou pesquisar na Bíblia se está na Bíblia o que ele falou. Ah, ele falou tal isso, mas deixa eu examinar na palavra de Deus, né? Eu vou examinar o que diz a Bíblia, né? Eu creio que Deus vai mostrar assim onde você está errando, o que precisa ser melhorado, né? Mas a mão de Deus vai pesar contra os falsos profetas, contra aqueles que dizem quando na verdade Deus não falou nada, né? E aqui, versículo 22: visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos dos ímpios, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhação, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então os falsos profetas saberão que ainda existe um Deus que faz justiça, né? Sabe, é como eu falei, né? Que o certo se torna errado e o certo o certo se torna errado e o errado se torna certo. Versículo 22: visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, né? Como eu falei, né? A raposa, ela é astuta, ela usa com falsidade, com engano, né? Eles esforçam as mãos dos ímpios, né? Ou seja, eles falam o que eles querem ouvir, eles aplaudem o seu ego, aplaudem os seus pecados, dá uma tapinha nas costas e diz: está tudo bem, está tudo ok, você está indo no caminho certo, quando na verdade eles estão indo para o caminho do abismo. Mas o bom pastor, que é Jesus, ele não faz isso. O bom pastor, ele arrebata as suas ovelhas da mão do lobo, que é isso que o próprio Deus está falando aqui que vai fazer. Vai tirar as suas ovelhas da mão desses falsos profetas, das mãos desses falsos ensinamentos. Amém? Né? É o próprio Deus que, de fato, vai fazer justiça e não vai permitir com que as suas ovelhas pereçam na mão desses falsos ensinamentos.
Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor vai livrar o seu povo das mãos dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas. E hoje é o que nós mais vemos, né? Nesse tempo de hoje é isso. É o pecado se alastrando cada vez mais e as pessoas se deixando ser enganadas, né? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, fala assim, né? Exortação ao conselhos gerais e conclusão, né? Quem está falando é o próprio Paulo, e ele diz assim: e se alguém ensina alguma outra doutrina que não... se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa do ganho. Aparta-te dos tais, né? Então olha a palavra se cumprindo cada dia mais no nosso dia de hoje. Essa palavra está dizendo que se alguém ensina outra doutrina, né, que não esteja de conformidade à palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Ou seja, se alguém ensina outra doutrina que não é com o objetivo do amor, que não é segundo o amor, é mentira, é soberbo, são palavras de soberba, que não ensina o amor, né? E o verdadeiro amor, ele te corrige. O verdadeiro amor, ele te convida a mudar. O verdadeiro amor, a verdadeira doutrina que vem de Deus, ela te convida a mudar, a se corrigir, a te confrontar, mostrar onde você está errando, né? E se alguém ensina outra doutrina, que se não for conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas das palavras, das quais nascem invejas, né? Então, a palavra falsa, a palavra que não é de acordo com a palavra de Deus, são palavras de contendas, são palavras de blasfêmias, de invejas, de questões loucas, de homens corruptos, de entendimentos e que são privados da verdade, sabe? As pessoas religiosas que são privadas do conhecimento da verdade, que são corruptas, que estão presas no seu próprio entendimento, nas suas próprias ideologias e não de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, Jesus, ele era toda a perseguição de Jesus, né? Eram contra os falsos ensinamentos, eram contra os falsos profetas e os religiosos da época. Eram contra os religiosos, né? A maior briga de Jesus era contra os religiosos e os falsos profetas, os falsos ensinamentos, doutrinas de homens, né? Que tinham a aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela, que tinham a aparência de servos de Deus, mas o seu interior estavam cheio de rapinas, cheios de pecados, homens corruptos que não viviam o que pregavam. E os falsos profetas hoje em dia também são assim. Eles
falam aquilo que não vivem. Eles pregam aquilo que eles não conseguem viver. Amém? Versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa do ganho. Aparta-te dos tais. Né? O Senhor manda apartar dos homens corruptos, que são privados de entendimento, que acham que o amor é o ganho, é a causa do ganho. Acham que o amor você pode aceitar tudo. Ou seja, ensina um falso amor. Eu amo, por isso eu não quero ver ela sofrer, então eu vou fazer o que ela me pede, eu vou fazer o que ele me pede, porque eu não quero ver ele sofrer. Eu não quero ver ela sofrer, né? Então isso não é certo diante de Deus, porque o verdadeiro amor, ele te confronta. O verdadeiro amor te convida a mudar de vida. O verdadeiro amor, ele mostra onde é que você está errando. Ele mostra onde você precisa ser mudado. Não é? Lá em 1 Timóteo capítulo 4, fala assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e a ordenação à abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é purificada. Né? Aqui está falando que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé, iriam seguir a doutrinas de demônios, a falsos ensinamentos, né? O que é apostatar da fé é negar a existência de Deus, né? É uma pessoa que um dia nasceu de novo, que um dia conheceu a verdade e agora ela rejeita totalmente a palavra do Senhor. Ela não crê mais na existência de Deus, nega completamente a sua fé em Deus, nega completamente a existência de Deus, né? Foram enganadas pelo inimigo, foram enganadas cegamente, né? E elas dão ouvidos a espíritos enganadores. E hoje nós estamos vendo muito isso hoje. Espíritos enganadores, demônios que enganam as pessoas, dizendo que elas podem viver da maneira que elas quiserem, né? Que se você nasceu mulher, você pode casar com uma mulher e está tudo certo. Se você nasceu homem e você quiser casar com outro homem, está tudo certo. Então isso são doutrinas de demônios. Porque Deus criou o homem para casar com a mulher. Deus criou o homem para se tornarem famílias. Porque o propósito de Deus sempre vai ser a família. E é isso que o diabo tem feito, né? Ele procura fazer nesses últimos dias, é acabar com a família, é acabar com os valores da família, destruir, como fala no versículo 3, proibindo os manjares, né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade a fim de usarem deles com ações de graça.
Glória a Deus, né? Como eu falei, né? Que os falsos pastores, os falsos mestres, eles são hipócritas. Homens que falam mentiras, têm a sua mente cauterizada, não aceitam ser corrigidas, não aceitam serem confrontadas, né? Então nós estamos vivendo nesses últimos tempos, aonde a igreja precisa se despertar, precisa deixar de seguir os falsos profetas, os falsos ensinamentos e se voltar para Deus. Meditar na palavra, porque ela sim é a verdade. Ela sim tem a palavra certa. Ela sim é a palavra que liberta. Então você que está em alguma igreja e está seguindo doutrinas de homens, doutrinas que não vêm de Deus, né? Busque no Senhor uma igreja séria, uma igreja segura, para que você não venha perecer com esses falsos profetas, né? Mas que você venha ser livre e reconhecer que Deus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas eu quero dizer que Deus fará justiça pelo seu povo, né? E os falsos profetas perecerão, porque estão falando mentira, estão falando aquilo que Deus não mandou falar, estão enganando o povo, estão cada vez mais colocando dinheiro no seu bolso, né? Mas a única coisa que eu digo é que Jesus está voltando e precisamos seguir o que diz a palavra de Deus e não o que diz o homem, porque a última palavra vem de Deus, mas precisamos seguir de fato o que a palavra do Senhor diz, examinar nas Escrituras tudo que nós ouvimos. Amém? Né? E para concluir, lá em Mateus 24, o sermão profético e o princípio das dores, né? Aqui essa palavra está falando sobre os últimos tempos. Essa palavra de Mateus fala sobre os últimos tempos que nós estaríamos vivendo hoje, né? E essa palavra acredito que já está se cumprindo nos nossos meios, porque a palavra do Senhor ela se cumpre dia após dia, né? Então essa palavra de Mateus 24 ela está falando sobre os acontecimentos, né, que acontecerão, né? O princípio das dores. Essa palavra está falando sobre os acontecimentos que iriam acontecer, né? Que estariam para acontecer, né? O princípio das dores. Versículo 24 diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então os discípulos ali vendo a estrutura daquela igreja, né, bem edificada, e Jesus olha para os discípulos e diz: Vocês não se preocupem com as coisas terrenas daqui, porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja tirada, né? E a Bíblia diz que no versículo 13: Assentando Jesus no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, disse: Senhor, em particular, Senhor, nos mostra quando serão essas coisas. Quais sinais haverá das tuas vindas? Né? Então, os discípulos queriam ver: Senhor, quais são os sinais que ainda estão para acontecer antes do Senhor voltar? O que ainda falta acontecer? E os falsos profetas e o engano que
que estaria para acontecer seria um dos sinais para a volta de Jesus, né? E os falsos ensinamentos hoje, os falsos profetas que estamos vendo surgir hoje nos nossos tempos, é mais um sinal da palavra do Senhor se cumprindo, né? Que estaria próxima da sua vinda. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: Vigiem, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque ainda não será o fim. Mas ainda não é o fim, né? Aqui, no versículo 4, eu quero abrir um parênteses aqui, que ele fala assim: ninguém vos engane. No versículo 5, porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, né? Então, lá em Ezequiel 3, o que era que os falsos profetas diziam? O Senhor, estamos vindo no nome do Senhor, né? Vamos profetizar paz, quando não havia paz. Tá tudo tranquilo, você está indo no caminho certo, quando na verdade as pessoas estavam indo para o caminho do abismo, as pessoas estavam indo pelo mau caminho. E os falsos profetas diziam: tá tudo certo, tá tudo ok, vai dar tudo certo, você está indo no bom caminho. E o próprio Jesus aqui falou para os discípulos que não se deixem enganar, porque muitos iriam vir no seu nome e enganariam a muitos. Então, os falsos profetas existem nos nossos tempos de hoje. Está acontecendo o que o próprio Jesus falou para os discípulos em Mateus 24, no sermão, né, da sua vinda, no princípio das dores. Está se cumprindo hoje, né? Então eu quero concluir essa live, concluir esse vídeo dizendo, né, não se deixem ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinamentos. Busquem na palavra de Deus, eu vou repetir, busquem na palavra de Deus, né, o que vocês ouvirem, examinem as escrituras, não se deixem ser enganadas por falsas palavras, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Mas a palavra, ela é a maior profecia, então a Bíblia é que tem que me respaldar, é que tem que me direcionar através da palavra, né? Examine tudo que os pastores falarem, tudo que os profetas falarem, busque na palavra. Eu vou examinar se o que a irmã falou é verdade. Eu vou examinar se o que o meu pastor falou é verdade. Eu vou examinar se o que o pastor falou isso é doutrina de homens ou não, né? Então, eu quero deixar aqui esse alerta, né? E convidar você a meditar na palavra para não ser enganados pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas e pelos falsos profetas, amém? Então, a palavra de hoje foi de exortação, né, sobre os falsos profetas, que Deus, né, virá com a sua mão, que a sua mão está contra os falsos profetas e os falsos ensinamentos, né? Então, quando nós se arrepender, é tempo de se arrepender, né? Se você se arrepender, se você voltar para Deus, se você dar ouvidos, né, a palavra e obedecer, né? Deus, ele tem muitas vitórias e recompensas. Mas quando nós escolhemos o caminho do mal, a mão de Deus também pesa, amém? Então, essa a palavra de hoje, né? E eu quero pedir que o Senhor, ele fale aos vossos corações, né? Porque se Deus exorta, é porque Ele quer que a gente se achegue para Ele. Se Deus nos exorta, é porque Ele quer que nós venhamos mudar a nossa conduta, mudar os nossos comportamentos, né? Então, essa palavra de hoje foi uma palavra de alerta, né? E que Jesus está voltando, sim, né?
e que no meio da igreja vai ter o trigo e o joio. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. No nome santo e poderoso de Jesus, Pai, eu quero pedir que a tua palavra, Senhor, ela vá de encontro, meu Pai, a cada um, Senhor, que vai assistir essa live, que vai assistir esses vídeos. Eu não sei, Pai, quem são as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão assistir essa live, mas eu te peço, meu Deus, que esse vídeo, essa palavra chegue nas pessoas que o Senhor quer falar, nas pessoas que o Senhor quer levar, Pai, a tua palavra. Eu te peço que a tua palavra, Senhor, ela vá e cumpra o propósito que foi enviado. Que eu te peço, meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela chegue aonde o Senhor quer que ela chegue, Pai. Que ela chegue na vida que o Senhor quer que chegue, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, que ela encontre as pessoas certas que vão assistir essa live, que vão assistir esses vídeos, Senhor. Que elas assistam, Pai, o vídeo até o final. E que elas, Pai, sejam despertadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Então, eu vou encerrar a live, vou encerrar o vídeo, né? E eu peço que você assista essa live até o final, para vocês entenderem, né, o que a palavra do Senhor está falando. Amém? Eu quero, né, eu esqueci de falar no começo da live, mas meu nome é Rosiane, né? Sou profeta Rosiane, né, do Ministério Verdadeiros Profetas do Senhor Jesus Cristo, né? Eu fui chamada com dom, né, de profeta, tenho um dom de profeta. Eu fui chamada pelo Senhor, né? Eu sou verdadeira profeta, serva do Senhor, né, para levar a palavra de Deus e trazer o conhecimento a todos, né? Levar a palavra da verdade, né? Então, eu tenho esse chamado pelo Senhor, pelo dom de profecia, né? Profeta do Senhor. Amém? Então, como eu falei, assistam esse vídeo até o final para vocês entenderem o que foi falado aqui, né? E que os seus olhos sejam abertos através da palavra do Senhor, né? E não me julguem, né? Mas como eu falei, tudo que foi falado, examine nas Escrituras para vocês entenderem se o que eu falei é, na verdade, o que a palavra diz ou não. Amém? Então, fiquem todos na paz. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais.